ia pregar sobre algo totalmente diferente. Mas o Senhor começou a ministrar o meu coração. E Ele disse que hoje é dia de uva e pão. E eu disse, oh glória. Uva e pão. Porque a uva é esmagada, o pão é partido. E nessa manhã de ceia, nessa manhã que alguns de nós estamos celebrando as mães que temos, outros chorando as que não tivemos, alguns estão com esse lugar aí vago, saudoso, outros têm esse canto de celebração. Mas nada muda que Ele continua trabalhando na uva e no pão nas nossas vidas. Hoje a gente vai ceiar. Isso nos lembra a aliança que nós temos com Ele. E por conta dessa aliança, todo lugar na nossa vida, seja ele de abundância ou de escassez, continua sendo um lugar onde Ele está passeando na nossa história. Continua sendo um lugar de redenção. Eu queria falar com vocês, basicamente, a gente vai caminhar entre João 15 e Mateus 26. Nenhum dos dois, nem a uva nem o pão, quando a gente vai se alimentar, eles chegam na nossa mesa simplesmente da maneira como eles são. O pão passa por um processo profundo de esmagamento, de fogo, de trituração. A uva ela é prensada, é esmagada, até que ela gere o suco, né, o vinho suave. E quantas vezes Deus pega a nossa natureza bruta e Ele nos processa de uma maneira que a gente sai completamente diferente do outro lado. A grande verdade é que a uva e o pão, eles vão aparecer na Bíblia como um simbolismo de intimidade, de entrega, de transformação, de aliança. É como uma aliança que você usa no seu dedo, ela significa alguma coisa. Quando alguém vê alguém com aliança, seja na mão direita ou na esquerda, sabe que aquela pessoa tem um compromisso. Se você olha para um carro e vê uma cadeirinha de bebê no banco traseiro, você sabe que naquela família tem criança. Então, existem várias coisas na nossa vida que são simbolismos. São coisas naturais que estão ali anunciando características nossas. Se você encontra um livro aberto com óculos em cima, você percebe que há pouco tempo estava sendo lido. A grande verdade é que nós somos cheios de simbolismos. Algumas pessoas gostam tanto de simbolismos que as suas roupas carregam marcas maiores do que... Se pode imaginar, de longe você conhece, é de tal marca. A pessoa gosta disso ou daquilo. Esse tipo de short é para treino. Esse tipo de boné é para quem foi fazer uma caminhada. Então nós vamos denunciando se os nossos tênis são de corrida, se nós usamos botas para cavalgar, tudo à nossa volta é cheio de simbolismo. No texto de João 15, de 1 a 5, diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus está falando sobre Ele. E o meu Pai é o lavrador. Toda vara, todo galho que em mim dá fruto, eu vou limpar para que dê mais. Mas aquela que não dá, eu vou remover. Eu não sei se você gosta de planta, mas a poda é obrigatória. Frutificar é opcional. Mas se você quer que aquilo mude, você vai podar. Eu sempre fui muito cautelosa, eu gosto muito de mudinhas. Eu gosto de planta, de mato. E para mim sempre foi muito difícil a realidade de que se eu queria que meu manjericão crescesse, eu ia ter que cortar um pouquinho dele. Porque nós queremos manter. Não vou cortar não. Eu vou deixar aqui, eu gosto tanto desse manjericão. Mas se você não tirar um pouquinho por vez, ele nunca vai ficar redondinho, cheio, cheiroso, grandão. Você nunca vai poder usar sem que lhe faça falta. Porque se ele não se desenvolve, você vai passar a vida ali, tendo que poupar mais. Porque tudo aquilo que se poupa não se desenvolve. Se você tem pena de desafiar os seus filhos, eles não vão se desenvolver. Se você não consegue ver eles frustrados, eles não
vão se desenvolver. Então, toda essa poda, toda essa pressão, ela é fundamental na nossa história para que haja desenvolvimento. Você já ouviu aquela expressão assim, só dá para saber se essa pessoa realmente está com você se já comeu 1 quilo de sal junto? Por quê? Quanto tempo dura 1 quilo de sal, minha gente? Põe 1 quilo de sal em casa. Dura muito. Muito. Comer 1 quilo de sal junto significa que vocês já tiveram várias mesas, vários pratos. Vocês já cozinharam várias vezes lado a lado. Porque 1 quilo de sal demora muito para acabar. Então, toda essa construção aí que a gente está vendo em João 15, ela é fundamental. E ele continua assim no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, vê que legal. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Mas volta lá no versículo 2. Vê que interessante. Ele corta, embora estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uva ainda. Então ele está dizendo o que aqui? Que fim de que você fique limpo. Aí ele pula para o versículo 3 de novo. E diz, mas vocês já estão por meio dos ensinamentos que eu tenho dado. Eu não sei se você fica impressionado como eu fico quando eu estou lendo a palavra. Primeiro ele diz que a limpeza acontece com a poda. Mas depois ele diz que essa poda é essa daqui, ó. O que nos poda? A palavra. O que nos poda? O treinamento intenso do dia a dia, a conversa, a comunhão, a cura. O que nos poda? Sentar com alguém na mesa que não tem medo de nos perder e nos ama tanto a ponto de nos confrontar. Pessoas inseguras, elas têm tanto medo de perder alguém que elas não fazem o que é bom para a pessoa. Elas fazem o que vai manter a pessoa conectada a elas. Se eu só faço o que você quer, com medo de te perder, eu não te amo. Mas se eu faço o que você precisa, porque meu medo é que você não floresça, isso é amor de verdade. Tem dia que eu olho para o meu marido e digo, me ame menos. Me ensine menos. Tem dia que meus filhos olham para mim e fazem, pelo amor de Deus, mãe. Porque o amor, ele envolve o desejo do avanço do outro. O amor envolve me importar se o outro está acertando ou errando o caminho. Amor significa que eu quero tanto que Deus cumpra a vontade dele em você. Que eu vou estar ali atento. Olha, cuidado. Olha, vamos por aqui. Olha, você está percebendo que você está fazendo isso? Olha, vem cá. Isso foi intencional? Você já percebeu que você não está avançando, que você está repetindo ciclos? Dói. Mas o amor de verdade não poupa a dor em nome do seu fracasso. Se eu me importo, eu vou querer te ajudar a avançar. Eu não vou te ferir no sentido de machucar a tua identidade. Eu não vou te atacar. Eu não vou te desconstruir. Mas eu vou viver num padrão de relacionamento, como diz a palavra, a respeito do próprio Deus. Fez a ferida e a sarará. Nos revigorará. Ana Paula Valadão canta o versículo inteiro. É exatamente esse. Fez a ferida e aligará. Nos revigorará e viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor. Pois ele nos despedaçou e nos sarará. Que coisa linda. Fez a ferida e aligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Que coisa linda! Basicamente o que está dizendo é que Deus atua como médico. Onde há lugares de dor, de infecção na sua vida, onde há lugares de pressão. Ele vai lá e ele abre
um rasgão, ele literalmente rasga a sua carne. Eu não sei, ai Jesus, eu amo a palavra. Ele rasga a sua carne, ele remove a doença e ele faz o quê? Costura. Uma amizade leal fere, mas ela não fere para te ofender. Ela fere para remover o que pode te matar. E depois ela vai lá e te ajuda a reconstruir o lugar. Você percebe essa realidade? Isso não é lindo? Amizades genuínas, elas são puras ao ponto de desejar o teu bem. A ponto de o amigo leal, a ferida do amigo leal, fala em Provérbios. A herida do amigo leal. Nossa. A ferida do amigo leal. Algumas pessoas não vão querer. E elas vão dizer assim: os rabugentos gospel. Me ofendeu, me corrigiu, me depeté. Nós temos presbíteros nessa casa. E sabe como funciona? A gente fez um trato. É quase promessa de dedinho. E o nosso trato é: nós vamos ser totalmente vulneráveis uns aos outros. Eu queria pedir que o presbitério da casa se levante, por favor. Quem está aqui do presbitério? Isso. Vem cá, presbitério, rapidinho. É assim que funciona com Deus, tá? Nós temos aqui, ó. Não estão todos, mas temos boa parte do nosso presbitério. Tá aqui. E quando a gente senta na mesa, você sabia que a gente está descansando no domingo à tarde e a gente tá junto? E a gente tá conversando, e a gente tá tomando decisões difíceis. E a gente tá orando. Sabe como a gente decidiu o projeto Legado? Foi aqui, ó. Quando Deus trouxe a chave para Jonatas da revelação, a gente sentou. E todo mundo foi abrindo seu coração, dizendo: eu acho que aqui é assim, eu acho que é assim assado. Sabe como a gente toma decisões desafiadoras muitas vezes? E aí? Como é que a gente vai fazer isso? É muito grande. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai começar uma nova etapa? Como é que nós vamos orar pela criança, pelo jovem? Como é que a gente vai orar pelo ministério de casais? Como é que a gente... E aí a gente fica aqui, ó. Não, mas aqui a gente tem que investir. Não, mas aqui, olha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabia que você está vendo pela perspectiva da dor? Ah, mas deixa eu te dizer outra coisa. Sabia que eu não penso assim? Ah, sabia outra coisa? Mas a gente tem um acordo. A gente não abre mão do outro. E a gente não abre a mão da verdade. Porque nós temos o compromisso de nos manter íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. E sabe como é que a gente se mantém íntegro? Um desafia o outro à integridade. Sabe como a gente se mantém irrepreensível? A gente repreende um ao outro na intimidade. Sabe por quê? Porque na hora da batalha a gente vai ter que estar no fronte para você não levar tiro. O amigo leal faz um tipo de ferida que ele mesmo é instrumento de cura. Mas só existe isso se houver vulnerabilidade, se houver verdade, se houver humildade, se houver quebrantamento e dizer: tá difícil hoje aqui para mim. Você sabe quantas vezes a gente chorou juntos? Várias. Você sabe quantas vezes a gente riu juntos? Várias. Você sabe quantas vezes nós resistimos um ao outro face a face e saímos mais fortes e mais firmes e mais crentes e mais convictos que a gente tinha unidade na decisão? Várias. Você sabe quantas vezes a pastora Dani faz um call com a gente e compartilha de uma visão sobre a administração, e a gente compartilha outra sobre o sobrenatural, e a gente se alinha, puxa, arrasta? Várias. Sabe por quê? Porque o isolamento não produz cura. Obrigada, família. Queria que você aplaudisse a Jesus pela vida deles. E a pastora Renata também está lá no Kids. Pastora Rita, que está cuidando de tudo da conferência. Então, quantas vezes nós precisamos fazer isso? Sabe por que eu estou mostrando a você? Porque eu estou mostrando ao mundo espiritual que nós temos autoridade para falar sobre isso. Suas maiores batalhas, elas não são a nível de carne e sangue, não são a nível de mão, não são a nível de força. As suas maiores batalhas, elas acontecem onde ninguém vê. Suas maiores batalhas acontecem por trás das cortinas. É quando você diz a Ele: Senhor, você fará a ferida, mas você me sarará. Mas sabe de uma coisa? Quanto a mim, eu voltarei-me ao Senhor. Então isso é fundamental. Então aqui Ele está dizendo: olha, vocês já estão sendo limpos por meio da... Vocês estão sendo limpos por meio da palavra, desse ensinamento. Então, essas relações honestas, essa verdade, essa leitura da palavra,
A palavra do Senhor, ela é como espada de 2 gumes. Sabe o que é 2 gumes? Corta dos 2 lados. Onde ela bate, ela sai. Ó, piu, piu, piu. E ela diz que ela é o quê? Justa, pura, honesta, genuína. Para quê? Para nos alinhar toda a verdade. Então eu preciso ser constrangido a ponto que a palavra tenha poder de me limpar, para que Deus não precise me podar e remover. Para que Deus não precise lançar fora a minha falta de produtividade. Sabe o que eu acho engraçado? Não tem para onde Deus ser comunista. Eu não estou falando de política, estou falando de conhecimento, de história. Não tem como, porque em Provérbios está dizendo, o pobre que não trabalha, ele está dizendo que o pobre, não, ele está dizendo que o pobre que não trabalha, não merece comer. Ele é Provérbios. Então o que é isso? É um padrão para mim e para você, para abençoar as pessoas que têm o mínimo de compromisso em mudar de vida, em fazer acontecer. Porque, gente, pobreza não é falta de dinheiro só. Sabe o que é pobreza? Falta de prosperidade. Porque eu posso ganhar um salário mínimo e ser próspero. Eu posso ganhar uma pensão e ser próspero. Sabe o que é isso? A doença não fica atacando a minha casa. Eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu faço um pão de forno e divido com quem não tem. Isso é prosperidade. Porque tem muita gente muito rica que é miserável, que é pobre. Porque tudo que tem é o quê? Dinheiro. A Bíblia fala o quê? Se você não está dando fruto, corta. Bora. Porque dar fruto não é dar resultado, é dar produção. Fruto não é algo que eu produzo na minha força. Olha aqui, eu vou frutificar. Olha aqui, eu vou tocar em você e vou criar uma cura. Não! Fruto é aquilo que é gerado quando dentro de mim tem alimento dos céus. Fruto é algo que a árvore dá quando tem seiva. Fruto é algo que nós produzimos naturalmente e não forçadamente. Então veja só, me explica como é que o comunismo se encaixa no cristianismo. Rasga a tua Bíblia. Eu sou um ser completo. Eu sou profissional, você também. Somos seres políticos. Sabe por quê? Política é de polis, quem vive na cidade. Você vive em algum lugar? Então você é um ser político. Eu não levanto bandeiras. Eu levanto a Cristo. O que combinar com Cristo é o que eu quero na minha terra. Pronto. Pronto. Então veja que interessante. A Bíblia está dizendo aqui, olha, se você fizer isso, é natural. Se você estiver até em miséria, sem nada, mas você trabalhar, eu vou levantar alguém para te prover. E trabalhar não é eu trabalhar pelo recurso, é eu trabalhar, sabe como? É eu se levantar pela manhã, é eu ir atrás, é eu lutar, é eu dizer, eu não vou desistir. Essa não é a minha condição, essa não é a minha natureza. Porque a natureza de Deus, que nós sejamos providos. Ele diz, olha, se eu cuido do passarinho, se eu cuido do lírio do campo, quanto mais de você, eu não cuidaria. Então o que ele está dizendo é você, faça o mínimo para poder fazer alguma coisa. Nós precisamos sair da geração neném. Sabe qual é a geração neném? Nem faz uma coisa, nem faz outra. Nem pega o seu tempo para cuidar de alguém, para servir alguém, para cuidar de Jesus, da obra dele. Mas também eu não ponho o pé no batente. Ai, não tenho o que fazer, vou vender água no sinal. Ai, não tenho o que fazer, eu vou sentar uma laje. Ai, não tenho o que fazer, eu vou fazer bolo para fora. O que Deus está falando é sobre isso. Tenha iniciativa, que ele tem prosperidade. Tenha. Teve época quando a gente começou a igreja na pandemia, a gente precisava comprar um monte de coisa para a igreja. Todo mundo na pandemia. Alguns perderam emprego, outros tiveram redução salarial. Foi assim que essa igreja começou. E a gente nas ruas alimentando o próprio, a órfã e a viúva. E sabe o que a gente fez, gente? Chegou uma hora que eu comecei a fazer bolo de tapioca em casa. E a gente começou a vender esses bolos. E com esses bolos a gente comprou coisa para a igreja. Porque é uma coisa que o povo fazia, comia na pandemia. Teve dias de a gente fazer carrinho com 120 bolos. Eu passava a madrugada assando bolo de tapioca e bolo de rolo. E o recurso ia para comprar comida para o povo na rua. E o recurso ia para dentro da casa do Senhor. Porque quem quer, faz acontecer. É por isso que eu não me diz, ai, eu não sei. Eu acho que ele quer. Ele curtiu a minha foto no WhatsApp, no Instagram. Quem quer nada do Mar Atlântico, meu amor, dá um jeito.
Aí depois casa, é meio difícil, não tem iniciativa. Nunca teve. Tu que quis, para não ficar sozinha. Antes só que mal acompanhada. Porque você não está sozinha, você tem Ele, você tem Jesus. Ai, nossa, coitadinho. Você acha que eu casei bem? Porque eu acho que eu casei bem. Marcar um encontro pra gente conversar. Bater papo, combinado, jovens? Mulheres solteiras, aquelas que estão aguardando no Senhor. Vai dar certo. Percebe? Não dê o que é precioso como se fosse qualquer coisa. Percebeu? Processo, sofrimento, entrega, resistência, vulnerabilidade. São coisas fundamentais na vida cristã. Então, se nós ouvimos a palavra nos limpa, a palavra nos poda. E se somos podados, somos prósperos. Porque a partir do momento que entra a poda, entra de novo vida naquele galho. E ele começa a produzir o que antes estava parado. Produzir alegria, produzir paz, produzir unidade, produzir amor, produzir aliança, produzir crescimento espiritual, produzir paz, produzir perdão. E a palavra diz, estáis em mim e eu em vós. A vara em si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira. Assim também sois vós, se não tiver em mim. Se enraize no lugar certo. Se enraize nele. Como que você quer produzir algo bom se a sua raiz é a televisão? Como que você quer produzir algo bom se sua raiz é sua melhor amiga que tem péssimos conselhos? Como que você quer produzir algo bom se ninguém que anda com você é alguém que te ama ao ponto de te desafiar a algo diferente? Como você quer produzir algo bom se você está mais firmado na ideia de fazer dinheiro do que na ideia de depender de Deus e fazer bem feito para que Ele abra portas impossíveis? Você consegue entender a diferença entre isso? Porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe o que eu vejo? Eu olho para gerações anteriores à minha e eu vejo uma quantidade muito maior de ensinamento. É por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais novas caminhem com as mais velhas da igreja. Aprendam com elas, que elas têm o que ensinar. É por isso que a palavra diz que os homens mais velhos instruam os jovens, porque eles têm o que ensinar. Eu olho para a geração anterior à minha, geração que veio de pais, de avós, e eu vejo que a minha geração, quem ficou com mais capacidade de arranque e força, foram aqueles que olhou para a geração mais velha e aprendeu. Porque na geração mais antiga, você vê até hoje, são homens que até hoje não param. São mulheres que até hoje assumem responsabilidade. Pessoas que têm aliança, pessoas que têm conexão, pessoas que são honrosas aos seus relacionamentos. Pessoas que no dia mal não abrem mão, mas continuam ali perseverantes. Então, o que acontece quando nós vivemos em comunidade? Nós temos total condição de aprender. Nós temos total condição. Eu vejo homens que não retiram sua mão do arado, sabe? São homens que vêm e tá tudo bem, eles estão aqui. Que não tá bem, eles estão aqui também. São mulheres que se levantam na madrugada para orar e tem uma palavra. Por quê? Porque foi uma geração que aprendeu que o esforço vale a pena. Hoje em dia, um eletrodoméstico quebra, às vezes é mais fácil comprar um novo do que consertar, porque ficou mais caro. Mas eles são de uma geração que eles ainda puxavam o eletrodoméstico, abriam as portas e diziam, eu vou dar um jeito. E vai voltar a funcionar. Percebe isso? Então isso também acaba falando com a gente, como a gente está vivendo hoje. As coisas ainda têm conserto. Deixa eu te dizer uma coisa. As coisas ainda têm conserto. Deixa eu te dizer outra coisa. As coisas ainda têm conserto. Ainda dá tempo. Ai, mas tá difícil. Mas ainda tem jeito. Então para de transicionar como se a pressão não fosse parte do aprendizado. A pressão te educa. Mateus 26, de 26 a 29 diz, e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai, comei, este é o meu corpo. Você consegue entender a profundidade disso? Quando Jesus está dizendo, tomai, comei, este é o meu corpo, é algo lindo assim, ó. Jesus sabia que a carne dele ia ser esmagada, certo? E ele precisava lembrar os homens constantemente, porque Deus não esquece de nada, mas eu e você, ô memória de Dory.
Deus é um Deus que não precisa de simbolismo para manter em mente. Eu e você precisa. Os nossos simbolismos são alertas. É por isso que está usando aliança. Para lembrar você e os outros. É vocês sem aliança, vai não. Percebe? É por isso que nós precisamos de muitas cerimônias. E você precisa disso. É para isso que nasceu o batismo. Para que quando a gente fosse lembrado do nosso passado, a gente lembrasse a Satanás o futuro dele. E dissesse, eu já não sou mais quem eu era. Hoje Cristo vive em mim. Lembra do meu batismo? Só que Jesus estava ensinando, quando vocês comerem o pão, ele não tinha morrido ainda na cruz. Comam e lembrem de mim. Por quê? Porque o pão, para ser comido, ele tem que ser o quê? Quando ele entra em você, ele é triturado. Sabe o que aconteceu com a carne de Jesus? Lança ao lado do peito. Sabe o que aconteceu com Jesus? Uma coroa de espinhos. Ai, você vê aquelas coroas de espinho pequenininhas assim, ai, que bonitinho. Não, gente, eram os espinhos desse tamanho que cravava de maneira a tocar o osso. E quando tirava, havia exposição do crânio. As chicotadas eram tão grandes que quando o Lucas descreve, você vai estudar, leia um livro, 15 horas na sexta-feira, Max Lucado. Ele mostra que a carne de Jesus ficou pendurada. E que quando eles põem o vinagre, era para queimar na boca e tocar nas feridas. Então o que acontece? Jesus estava dizendo aos discípulos, lembrem-se do esmagamento. Lembre-se da ruptura. Lembre-se da carne partida. Ele dizia o quê? E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, nós queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Partiu e disse, comei. Come sem mastigar? Pressão, amassamento, dor. E tomando o cálice, deu graças e disse, bebei-os, porque esse é o meu sangue. Bebei-os, porque esse é o meu sangue. Derramado. Esse é o meu sangue derramado. Você já viu um corte quando o sangue... Ele estava dizendo assim, olha, a pressão que está sobre mim é para você, a libertação que você ainda não tem. A pressão que está sobre mim é que nunca mais você vai precisar ir no templo sacrificar animais, porque eu sou o Cordeiro. Eu sou aquele que está me dando inteiramente. Vocês precisam de um simbolismo? Eu dou a minha vida. Vocês precisam de um sinal? Eu me rasgo. Vocês precisam de uma bênção? Eu sou a própria bênção. Vocês precisam de um caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês precisam de livre acesso. Eu sou a porta. Passai por mim. Eu estou abrindo caminho para você. Eu estou sendo esmagado para que o teu esmagamento fique mais leve. Eu estou sendo triturado para que o que te tritura fique mais suave. Eu estou pegando os fardos para que você possa entregar os seus para mim.
a cena não é bonita. Tu já viu um parto? É um negócio horroroso. Mas o que vem do parto é bom? O que vem de um parto é bom? Você passa um tempo, né? Se foi cesárea mais inclinada, se foi normal, de outro jeito. Mas sabe de uma coisa? Você está cicatrizando. Porque o que veio dessa dor foi bom. Então a maioria dos processos de Deus em nossa vida não são bonitos. Eles são educativos. E a palavra diz que ele falou que o sangue havia sido derramado para remissão. Então, nenhum dos dois vai chegar na mesa de um jeito natural. A uva é esmagada, o trigo é moído, passa no fogo. O processo é feio. E talvez essa seja uma das maiores mensagens do reino. Deus usa processo para construir algo que alimenta pessoas. Tu acha que eu estou pregando aqui que minha vida foi tranquila? Tu acha que eu prego domingo que vem porque minhas semanas são leves? O mérito não é meu. Ele me botou na prensa e eu disse, tá bom, vamos embora. A unção nasce da pressão. É por isso que uns são e outros não. Porque alguns quando vem pressão, corre. Outros quando vem pressão, diz uma oportunidade de ser promovido. Davi viu Golias, o que ele fez? Bora Golias, bora. Daniel viu o leão. Gatinho, vem. Esté viu a forca. Se perecer, pereci, mas que seja feita a vontade do Senhor. Maria viu que não ia ficar sozinha, com a barriga cheia, porque o anjo estava visitando ela. Ela disse o quê? Seja feita em mim a tua vontade. Jesus olhou para a cruz. E ao invés de dizer, tem outro jeito, meu pai. Afinal de contas, ele era Deus. Vamos fazer de um modo mais limpo, com pó de pirim-plim-plim. Vamos amenizar. Vamos fazer um sacerdote pagar em meu lugar. Jesus olhou para a cruz e disse, ninguém me leva. Eu mesmo me dou. Eu mesmo. É um amor visceral. É como uma mãe que se vê seu filho em perigo, vai para frente da bala. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu estou garantindo. É sobre olhar para as circunstâncias e não temê-las. Saber que nada te amedronta, a não ser fugir da vontade do Senhor. Nós não somos uma geração de crente Nutella. Nós somos uma geração de crentes corajosos. Nós somos uma geração de crentes que pode ouvir, não temas, mas que vai olhar para esse não temas e fazer algo com ele. Nós somos uma geração que vai parar de se poupar. Nós somos uma geração que vai ser conhecida. Ainda se fazem pessoas como se faziam antigamente, que olham para a situação e dizem, é comigo. Ainda tem homens que estariam dispostos a ir para a guerra por amor a uma nação e aos seus. Ainda existem mulheres que não dão sono às pálpebras até que o Senhor cumpra a palavra. Ainda existe gente que se poupa pouco, porque está avançando muito. Você já viu isso? Sabe, essa uva, a palavra diz o quê? Que na Bíblia essa uva é liberada quando ela libera algo bom, quando ela é pressionada. Então Jesus estava no Getsemane, do lugar da prensa, antes de ir para a cruz. Getsemane significa onde se esmaga a azeitona. Ali ele começou a se derramar diante do Pai, ele começou a orar e chorar. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais. Todo vazio Que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada,
não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. O problema é que muitos de nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos andar em unção, queremos ter autoridade espiritual, queremos ter resultados sobrenaturais, mas a gente não libera unção sem processo. O vinho novo nasce do esmagamento. Você pode cantar aqui todo domingo: eu quero viver algo novo. Só uma música que começa onde? Faz meu coração arder de novo. E coração só arde quando você é pressionado, e o que sai de lá é glória a Deus. Aleluia. Amém. Hosana. Ora vem, Senhor Jesus. Quando te aperta, o que é que sai? Um Tasmania? Porque tem gente que quando aperta, destrói tudo. Pipoca tudo, larga tudo, abandona tudo, explode tudo, quebra tudo, xinga tudo, reclama de tudo, chora por tudo. Tasmania. Que é o quê? Uma ação de destruição. Mas tem gente que quando é pressionado, eu não te troco por nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Sabe, a pressão não revela fraqueza, ela revela o que está dentro da gente. E quem nunca foi prensado, talvez nunca descobriu óleo, vinho e a profundidade que tem no fogo. Quando você está passando por um processo como esse, o que começa a acontecer é que Deus começa a te amadurecer. Deus começa a te levar para lugares, para situações. Ele começa a curar coisas dentro de você. Se você foge da prensa, você foge da cura. Aí vai sim, continua angustiado, ansioso, briguento, chato. Por quê? Porque a nossa primeira coisa quando a gente entra na prensa, você acredita que Deus tem controle de tudo? Você crê que Deus tem o controle de tudo? Você crê que Deus é dono do tempo? Você crê que a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor? Então não saiu do controle dele a sua prensa. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai viver um tempo aqui na terra, vai. Você vai viver muito, você vai viver 100 anos. Mas você tem uma eternidade no céu. Você vai negligenciar isso? Porque eu consigo suportar 100 anos na terra com as coisas fora do meu jeito. Mas eu não consigo suportar uma eternidade sem ele. A gente está vivendo muito emergencialmente. A sociedade do consumo, a sociedade do Instagram, a sociedade da beleza. Seja bonito, mas não deixe que a beleza mande você. Construa, mas não deixe que a construção te governe. Faça dinheiro, mas não deixe que o dinheiro seja o teu Deus. Se alegre, mas não deixe que o lazer seja a tua idolatria. Porque a pessoa que diz assim, que não tem nenhum Deus, mas venera os seus desejos, já provou qual é o Deus que serve. Então, tudo possuo, mas nada me possui. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso possuir todas as coisas, mas não me dominar por nenhuma delas. Obrigado, Paulo. Ele deixou esse ensinamento na palavra. Então, a grande realidade é sobre isso. Então, você quer mais? Mergulhe. Porque quando você é prensado, você tem a chance de ser humilde o suficiente para que Deus comece a trabalhar em você. Você vai ser alguém melhor. Não adianta ser educado e ser ruim. Tem gente que é educado, mas é ruim. Ruindade, já viu ruindade? Eu havia um tempo na minha vida que eu achava que não existia ninguém ruim. Hoje eu já acredito. Existe, infelizmente existe gente que é ruim. E educação não substitui bondade.
E a bondade nasce do quanto eu sou maleável para que Deus trabalhe em mim. Todo mundo tem salvação. A questão é que nem todo mundo quer. Quando você se permite ser moldado por Deus, é uma delícia. Porque depois que você sai da prensa, o que antes era uma uva de R$10 vira um suco de 30. E não é sobre o valor financeiro, é sobre o valor espiritual. Enquanto você é uva, existe um valor naquilo que Deus pode fazer através de você. Ele pode ir até certo ponto. Mas quando Ele te esmaga, Ele pode te usar completamente. Porque agora Ele removeu aquilo que era um empecilho para que você flua na presença dEle. Esse pão fala de sustento e entrega. Mateus 6,11 fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome. O trigo sozinho é grão. Mas quando ele é moído, misturado, levado ao fogo e se joga azeite em cima, ele vira pão. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Por quê? Porque eu preciso de algo. Eu preciso ser preenchido. Eu preciso receber. O pão é presença constante. O pão nosso de cada dia nos dai. Porque o maná só durava um dia. O povo escondeu no bolso, estragou. Por quê? Porque relacionamento com Deus não dá para fazer estoque. É todo dia a porção necessária. Eu vou hoje ficar 10 horas aqui trancado no quarto. Aí vou passar 20 dias sem orar. Vai? Eu tô vendo que dá, tu fica logo pelinha. Difícil, complicado. Porque o que tem de ruim em mim é meu mesmo. E o que tem de bom é Deus. Então o maná é todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão do suprimento físico, mas é o pão do relacionamento espiritual. Pão é entrega. Tudo aquilo que Deus usa para alimentar alguém normalmente é repartido. Eu estou repartindo com você o meu tempo com Deus. Sabia disso quando eu estou ministrando? O louvor está repartindo o tempo deles de adoração com você. Você vai receber tudo isso. Vai fazer o quê? Repartir. Você vai repartir na tua casa. Sabe por quê? Porque o Pai é nosso. O pão é nosso. Deus não dá nada para alguém sozinho. Deus não dá para egoísta. Porque a premissa de Deus de dar é o compartilhar. Ele se deu. Aí eu divido com você. O louvor divide com você. Você divide com quem? Com mais alguém. Aí quando você está com uma roda de conversa no trabalho, você está fazendo o quê? Repartindo. E eu parti do pão. Aí eu volto para o primeiro versículo. Que nós somos lavados e somos limpos e podados pela palavra. E aí o pão é o próprio Jesus. Ele é o meu alimento. Então eu parti o pão que Ele me deu e dei para você. Então você recebe desse pão que tem a palavra e limpa, e lava, e cura. Aí você pega esse seu pão, que você também recebeu, e reparte com mais alguém, que também vai ser limpo, vai ter os olhos abertos e o coração em chamas, porque recebeu da... Você entendeu? É basicamente isso. Você não entendeu, não? Não é possível que só eu sou efusiva nessa igreja. Vem cá, Bruno. Isso aqui é o primeiro versículo, que diz que a palavra limpa e lava. E quem é o verbo que se fez carne? Vamos lá, você está estudando aqui comigo? Ai, como eu queria um quadro agora. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus é o... E o verbo se fez carne. E ele habitou entre... Então, se ele é um verbo, ele é o quê? Ele é palavra. E ele também é pão. Então, o pão representa a palavra e representa a presença, porque o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Olha a Bíblia como é legal. Aí eu estou aqui com minha porção de palavra de Jesus. Aí eu estou compartilhando hoje. O que eu fiz? Eu parti, eu reparti. E eu parti do pão. Aí dei para o Bruno, certo? Só que Bruno também recebeu do pão. Ele também recebeu da palavra. Você me entendeu, graças a Deus.
Divide com alguém. Dividiu com o nosso irmão. Dividiu ali com a irmã. Dividiu com outra irmã. O que você vai fazer? Uma parte da palavra você come. E outra parte da palavra a gente divide. Chega batendo. É pronto, vai evangelizar. Percebe? Então eu me alimento da verdade, eu me alimento da palavra, eu sou poldada pela palavra, eu sou curada pela palavra, eu sou mexida pela palavra, eu digiro a palavra, mas eu também dou da palavra que eu recebo. Esse fôlego, esse vigor que a palavra me dá, essa coisa de eu ter energia porque eu comi. Que olha, esse negócio de monjaro tá deixando o povo fraco. Se tá tomando monjaro, coma proteína, tem energia. Aí eu como, quando eu como eu tenho energia, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho unção. Aí eu pego o que eu recebi, divido com você, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, e o pão de cada dia Ele nos dá hoje. Então eu como hoje, reparto hoje, divido hoje, entrego hoje, e eu continuo pão para tudo que é lado. É pão e suco de uva, pão e suco de uva. Para tudo que é lado, eu acordo de manhã, pão com suco de uva. E se você precisar lembrar disso, você vai sair daqui, vai no mercado comprar pão e suco de uva para a semana inteira. Mas você vai lembrar. Então é literalmente isso. Porque o que Deus usa para alimentar cada um de nós é partido. E servir é ser quebrantado o suficiente para não tentar garantir o próprio pão. Esse pão é meu. Aquele Senhor dos Anéis. Pão precioso. Tudo seu. É meu. É um imaturo espiritual de 2 anos de idade. É meu. Não. O Pai é nosso. O pão é nosso. E à medida que eu preciso, Ele me dá hoje. Se você está partindo muito pão, Deus vai parar de te dar fatia. Sabe o que Ele vai fazer se você está partindo com muito pão? Ele vai te dar o pão inteiro. Porque Ele dá à medida que você precisa a cada dia. Porque Ele não deixa faltar. Porque eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não falta comida na mesa, mas não falta comida na mesa espiritual. Deus não é um Deus miserável. Deus é um Deus de medida recalcada, sacudida e transbordante. O reino de Deus não é construído só com talento. O reino de Deus é construído com rendição. Uva não reclama da prensa. Pão não corre do forno. Porque o processo não é para te destruir. É para te transformar. Sabe? As tuas dores que parecem perdas são preparações. O que hoje está aqui, ó, você está pensando, ai, Jesus, vai dar pão, vai dar vinho, você está pronto? Deixa Ele te esmagar. Parece que o fogo está muito alto, né? Mas é que Ele está assando bem assado esse pãozinho que você é, querido. Nós precisamos ser uma geração de pão e vinho. Estou caminhando para o final. Deus não está procurando gente brilhante. Ele podia criar essas pessoas assim. É muito fácil para Ele. Deus não quer gente brilhante, sabia? Deus quer gente disponível. Deus quer gente que olha para a prensa e dá uma de Davi. Ninguém fala do meu Deus. Gente que olha para o fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e diz, eu vou. Gente que como Esther diz, se perecer, pereci. A gente vai fazer uma trend dessa, né? Se quiser perecer, pereça. Se quiser ser ungido, se esmague. Será? Deus quer gente que aceita o processo. Deus quer gente que vive na intimidade e tem o pão de cada dia. Deus está procurando gente que alimenta os outros. Tem gente que vai para tudo que é coisa, para tudo que é conferência, para tudo que é situação. Mas chega lá, come e vira um obeso espiritual. Porque não divide. Gente que carrega a presença. Gente que é a própria arca. Eu irei por aí, provando a tua identidade. Eu irei por aí, mostrando que é ser amado de verdade. Eu irei por aí, sabendo que
Se venho ou vou, só lugar estou, guardado em teu amor. Gente que entende aliança. Uma geração que não vive de aparência, mas de substância. Você pega o suco, ó, suco de verdade. Eita, é suco mesmo, não é tangue. É pão mesmo. Não é bromato. Não é pão feito de qualquer jeito, esse tem até erva doce. A diferença entre o que é aparência e o que é substância é muito clara. A aparência não se esmaga. Substância. Senhor, me esmaga, mas me faz de verdade. É uma geração que não quer o palco, ele quer a mesa. É uma geração que quer mesa. Aonde você está, Senhor? É onde eu quero estar. O que você está fazendo, Deus? É o que eu quero fazer. Então, esteja você esmagado como uva, ou partido como pão, nas mãos de Deus. Esse processo não é um desperdício. Aquilo que parece o fim, é Deus preparando você para sentar à mesa. Que Deus abençoe vocês nessa manhã.